Considerado uma das mais importantes relíquias da imigração italiana no sul do Brasil, este prédio de 1898, com 800 metros quadrados construídos em pedra, ergue-se na região de Otávio Rocha, um dos distritos do município de Flores da Cunha. As paredes externas de pedra aparente foram erguidas em basalto talhado com assentamento em barro. As paredes internas são de alvenaria de tijolos, assentados com terra, areia e cal. A estrutura impressiona. Nesta região, as primeiras casas eram construídas em madeira, a matéria-prima mais abundante nas florestas subtropicais e na Mata Atlântica. Mas como um imigrante italiano, agricultor de origem simples, conseguiu construir esta herança? E por que durante quase 50 anos esta casa permaneceu entregue à própria sorte, quase desaparecendo com a sua história? Foi da região do Vêneto, no norte da Itália, que a partir de 1870 partiram milhares de famílias repletas de fé, esperança e sonhos. A maioria era pobre, sem terras e sem trabalho. Do outro lado do Atlântico, o Brasil apresentava uma situação diversa. Com terras à vontade e um imperador que incentivava a sua ocupação, acabou atraindo pessoas com espírito arrojado e empreendedor. Em 1882, o jovem italiano Felice Veronese interessou-se pela aventura. Ele vivia na cidade de Schio e resolveu fazer parte deste grande êxodo, integrando uma das tantas levas de europeus que embarcaram nos navios a vapor e foram parar no sul do Brasil. Na chegada, apesar de vislumbrarem cidades já estabelecidas, o destino desses imigrantes era outro. As terras da colonização destinadas ao trabalho ficavam nas encostas e no alto das montanhas. O trajeto era longo e o caminho incerto. Os primeiros a chegarem subiam as escarpas ao nascer do sol e com ele seguiam o rumo da escalada, enfrentando o mato. À noite, dormiam ao relento, com medo e com frio. Felice Veronese foi estabelecido na 10ª légua, no travessão Marcolino Moura, onde lhe foram destinados alguns hectares de terras. As provisões faltavam, e para concluir seu primeiro abrigo, Felice precisava de pregos. Resolveu ir à colônia Caxias, atual município de Caxias do Sul. Na época, teve que andar 18 quilômetros de uma estreita picada aberta na Mata Virgem, batida pelos próprios cascos da montaria. Ao chegar, consultou um negociante e perguntou se este poderia lhe emprestar um pacote de pregos, pois no momento não dispunha de dinheiro. Mas, solteiro e desconhecido em Caxias, Felice não era considerado confiável. Munido das poucas coisas que podia adquirir naquele momento, retornou para casa. Em 1885, Felice conhece Domênica, nascida na mesma cidade italiana de onde ele viera. Ambos apaixonam-se e, após um breve namoro, decidem se casar. Em 1898, Felice iniciou a construção de uma nova casa para a família. Lembrando-se de sua terra natal, decidiu construir uma edificação com pedras. Além da moradia, o prédio deveria dispor de locais para suas atividades. Nos primeiros anos do século XX, Felice já colhia belíssimos cachos de uva em sua propriedade. E como a maioria dos vizinhos italianos,
produzia um vinho conforme os conhecimentos trazidos da Europa. O filho mais velho, Luís, já era o principal ajudante do pai nas atividades da colônia. Mas à noite, enquanto Felice controlava os negócios, Luís se dedicava aos livros e despertou especial interesse pela química. Luís encontrou um livro italiano que trazia a fórmula para a fabricação da pólvora, e isso o interessou. Vendo a necessidade de grande quantidade de pedras cortadas para as construções da época, se fixa na ideia de fabricar o material e alcança sucesso. Além de Luís, vieram outros 9 filhos. Dentro da casa, a família levava uma vida simples, porém já com alguns confortos, frutos de um árduo trabalho. O porão da casa contava com um local mais próprio para a fabricação e o estoque do vinho. Felice se tornou o principal fabricante de vinhos da região. O seu vinho tornou-se logo o mais procurado, principalmente pelos negociantes que já faziam comércio para Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. O filho Luís via através da química a possibilidade de aproveitar parte da matéria residual para a fabricação do cremor de tártaro e do ácido tartárico. Mas o patriarca duvidava da capacidade e do êxito do filho, pois tratava-se de uma atividade complicada. Ali não tinham os recursos disponíveis para avançar neste ramo. Determinado, Luís desafiou a autoridade do pai e partiu em busca de seu próprio destino. Com recursos emprestados de um tio, conseguiu viajar para a Itália em busca de conhecimentos, livros e equipamentos mais modernos. Em 1911, já com o registro de químico obtido junto ao governo do estado, Luís se instala em Caxias do Sul, uma cidade maior, e abre a sua própria empresa, a Veronese Produtos Químicos, que até hoje segue em atividade. E foi somente após ver o sucesso de Luís que o pai reconheceu o talento do filho e passou a apoiá-lo. Em março de 1919, Felice Veronese faleceu. O idealizador do casarão de pedras, que havia deixado sua marca na região. A esposa e os 2 filhos mais jovens ainda permaneceram na casa por um tempo, mas incentivados por Luís e pelos outros membros da família, também acabaram por se transferir para Caxias do Sul.